pessoal, bem-vindos a mais um episódio do AgroAutech, um podcast do grupo MW Brasil. Bom, hoje a gente vai falar sobre AGTech e o nosso convidado é uma pessoa que vive tecnologia todo dia. Afinal, ele é nosso analista de desenvolvimento web, que é o Henrique Savione. Bem-vindo, Henrique. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou tranquilo, estou muito bem. Obrigado pelo convite. Vamos seguir. Legal. Henrique, fala pra gente um pouco qual a sua função do dia a dia, qual a sua experiência com tecnologia antes da gente começar a falar sobre AGTech. Bom, vamos lá. Muita gente hoje vê a tecnologia como um jeito de melhorar as coisas. Bom, tecnologia não é só isso. A tecnologia ela não só melhora as coisas, por exemplo, o celular, né? Não é só uma coisa ali que faz ligação, que manda mensagem, que faz um processamento absurdo dependendo do celular. A tecnologia não é só isso. A tecnologia ela traz a pesquisa em cima de um problema, a gente resolve esse problema e gera outras soluções para outros problemas que nem surgiram ainda. Né? A gente usa a tecnologia simplesmente por andar atravessando uma porta com um mecanismo diferente. A tecnologia não é algo só algo lógico, algo de internet, algo de computadores e celulares. A tecnologia está em tudo. Né? E a gente aproveita disso É verdade. para evoluir os problemas, resolver os problemas que a gente tem no dia a dia e melhorar a nossa vida no dia a dia. Inclusive, né, toda grande inovação que existe, ela surge para resolver um problema. Ela vem para solucionar algo que a gente precisa no nosso dia a dia. Essa até é um grande estopim para as startups, né? Que é uma GTech. Bom, para contextualizar, para quem ainda não sabe, a GTech, elas são startups que atuam no agronegócio. Como todo mundo sabe, o Grupo MW Brasil tem algumas empresas que são tanto do agronegócio quanto da tecnologia, e o Henrique ele é da nossa parte de tecnologia. Então a gente resolveu aqui falar um pouco sobre essas AGTechs. No Brasil, a gente tem 1.574 AGTechs. É muita AGTech. E assim, isso é segundo o Radar AGTech Brasil 2020-2021. Pipocou de AGTech, né? A gente sabe. E assim, uma coisa que eu queria ver com você, Henrique, até porque você atua bastante tempo na tecnologia, é que há um tempo surgiu uma febre, né? Uma febre de startups pelo Brasil, inclusive já tem incubadoras que aceleram o crescimento de startups. Você acha que essa é uma novidade que ela vai ser realmente só uma febre e ela vai passar, logo logo vai surgir uma nova modalidade de empresa? Ou ela vai se consolidar e ser as novas empresas do futuro? Ó, vamos lá, a gente tem um ponto a falar sobre isso. Não é uma febre, é uma coisa que já vem há muitos anos, é uma coisa que sempre existiu. A gente só começou a enxergar isso de uma outra forma, de um outro ponto de vista. Né? Uma coisa que eu sempre falo, a tecnologia ela não vem crescendo, ela vem se expandindo, acessando outras pessoas. Né? Porque, por exemplo, por que hoje a gente teve uma explosão, como você falou, a gente tem mais de 1.500 GTECs aqui no Brasil. Isso é um número que a gente nem tem certeza se é só isso, pode ter muito mais que isso. Só que às vezes é uma equipe pequena que está desenvolvendo alguma coisa na cidade e ninguém conhece aquele grupo, aquela equipe. Entendeu? Então, não é só uma coisa que está acontecendo agora, é uma coisa que vem acontecendo, uma coisa que vai continuar acontecendo. A diferença é, agora a gente está vendo um ponto que explodiu. A gente teve uma pandemia, né, onde muitos comércios fecharam e tiveram que buscar outras soluções. Isso alavancou muitas equipes de tecnologia a desenvolver soluções. Né? Isso faz o pessoal pensar, opa, eu tenho um problema, eu preciso resolver. Ou mesmo, a gente pode melhorar isso aqui, aquilo ali pode ser de outra forma. E isso traz um boom, né? Isso acaba trazendo muito mais equipes, muito mais tecnologia em desenvolvimento para o mercado. Né? Não é uma coisa que é agora, é uma coisa temporária, né? Pode ser que diminua um pouco, né, o ritmo, né, do jeito que as coisas estão indo, mas é uma coisa que vai continuar. Entendi. Até que você falou sobre pandemia, né? A gente tem até outro dado que. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, Henrique. Quantas AGTechs você acha que surgiram só durante a pandemia? Chutei. Eu acredito que, Lembrando que são chutando esse startups do número que você... agronegócio. É, tipo, exceto Vamos as voltar um outras pouquinho então. startups. De 1.500, eu acredito que deva haver, antes da pandemia, em torno de umas 300 a 600. Né? A partir disso, durante a pandemia, como aumentou a pesquisa sobre tecnologia, acredito que esse número tenha chegado onde chegou. Entendeu? Então, acredito que em Certo. torno de 1.000, 1.200.
Ó, você foi bem esperançoso, viu, Henrique? Não foi tudo isso, Não foi mas foi tudo um isso, que número bem coisa. alto. Não, foi 449 GTECs que surgiram durante a pandemia. Só que se você o número ele é tão alto que se você parar para pensar, é uma nova GTEC por dia, praticamente desde que surgiu, né, desde a primeira, pessoa que foi confirmada com Covid-19 aqui no Brasil. Então, e já excluindo todas as outras startups. Então, startups que são de outros setores, né, de outros segmentos do mercado, a gente nem está falando disso. Se fosse falar disso, seria um número muito maior. E realmente, Aí chegaria o número de durante, falei. com certeza, ou mais, com certeza, Henrique. E assim, a pandemia ela trouxe essa aceleração, né? Essa aceleração digital e hoje em dia não tem como uma empresa ela viver sem tecnologia. E entre os principais motivos, você estava trabalhando, né, durante a pandemia nessa parte de tecnologia. Você pode destacar para a gente quais foram os principais motivos que levaram as pessoas a investir em tecnologia, na sua visão? Bom, vamos lá. Eu sempre trabalhei na área de internet, né, no ramo de desenvolvimento web. Então, no meu ramo específico, né, nesse segmento específico, o que trouxe as pessoas para esse mundo? Foi necessário o seguinte: a pandemia fez com que a circulação de pessoas fosse praticamente zero, né? Fosse muitas vezes no lockdown, fechou. Ó, não é para estar nada aberto, não é para ninguém estar nas ruas, né, em determinados horários. Então, muitas empresas tiveram que fazer o seguinte: ou eu entrego na casa da pessoa, ou a pessoa passa aqui para retirar como se fosse um drive-thru, né? Ou eu não vou trabalhar. Então, qual que foi a solução mais simples, né, para pequenas empresas, digamos assim? Foi vender no WhatsApp, foi fazer anúncio no Marketplace, foi anúncio na OLX e assim por diante. Então, aproveitaram plataformas que tinham nesse segmento. Só que onde está o problema? Empresas um pouco aí de médio a grande porte, elas têm uma demanda muito maior. Então, não tem como recorrer a um simples WhatsApp, a uma simples plataforma de vendas online, digamos assim, meros humanos, entre aspas, né? Ela precisa de uma gama de acesso muito maior. Então, a demanda por uma plataforma de vendas online, uma plataforma de comunicação, aumentou muito, né? Isso que foi a demanda durante a pandemia, né? Durante esse lockdown. Então, o que trouxe essas pessoas a fazer isso? Foi o quê? O comércio está fechado, a circulação parada, né? E eles precisavam de algum jeito encontrar, né, se comunicar com essas pessoas, né? Fornecer o serviço, fornecer os produtos. Sim. E, por exemplo, Henrique, uma empresa, hoje em dia não tem como uma empresa sobreviver sem tecnologia, a gente sabe. Mas ainda há uns empreendedores que ainda estão tá nessa transição de como eu vou implementar a tecnologia, porque a tecnologia é algo muito amplo, né? E assim, Exato. cada ferramenta ela se adapta conforme as necessidades de uma empresa. Você que trabalha bastante com isso de automação, né, com isso de suprir as necessidades de uma empresa, né, principalmente na parte de atendimento, para alguém, para um empreendedor que está querendo investir em tecnologia, desde aquele empreendedor que tem uma grande empresa até uma de pequeno porte, o que você diria para essa pessoa? Como começar? Bom, vamos lá. Assim, a grosso modo, simplificando as coisas, ele teria dois caminhos, basicamente. Ou fazer por ele mesmo, ou contratar uma outra pessoa para fazer por ele. Se ele for fazer por ele mesmo, o que ele tem que fazer? Né? Vamos simulando como se eu fosse o dono da minha empresa. Eu tenho que fechar os meus olhos, né? Toda a minha visão da minha empresa eu tenho que esquecer. Finge que eu não trabalho para essa empresa, eu não conheço nada. Eu vou entrar ali, vou estudar, sentar num setor e vou fazer o trabalho que aquela pessoa está fazendo. Né? Por exemplo, uma empresa uma empresa de logística, né? Que faz expedição de encomenda. Tem a pessoa que vai fazer as etiquetas, tem a pessoa que vai colar as etiquetas na caixa, né? Simulando uma esteira de processos. Né? Você vai ter cada etapa desse processo algum gargalo. A pessoa como dono da empresa, às vezes ela enxerga aquela esteira funcionando ok, né, sem ter necessidade de mexer. Mas às vezes chega uma outra pessoa que vê ali a pessoa colando a etiqueta de uma forma que vai acabar com o braço dessa pessoa. Então, talvez modificar a posição daquela pessoa. Estou falando de substituir para um robô. Estou falando de modificar a posição daquela pessoa para colar a etiqueta. Vai acelerar o processo, né, e evitar um problema no braço dessa pessoa. Entendeu? Então, pode ser que o dono da empresa ou a pessoa que já está acostumada com aquele fluxo, com aquele processo, não enxergue isso.
Então, você sendo o dono da empresa, se você vai fazer isso por você mesmo, você tem que mudar a sua visão, né, totalmente do que você já vê, né, para alguma coisa que você não esteja vendo naquele momento. Né? Esse é um ponto. Outro ponto, você vê um problema e aí no momento de buscar a solução, você não busca uma solução para aquele problema, você tem que buscar uma solução para aquele problema e para outros problemas que possam surgir a partir daquilo. Então, esse é um ponto trabalhando como eu sou o dono da empresa e eu quero resolver o problema por conta própria, né? Vou fazer eu mesmo. Ou Entendi. contratar algum profissional que vai fazer isso, que vai entrar na empresa, vai analisar o processo, vai analisar tudo que está acontecendo na empresa e ver aonde que dá para automatizar um processo, aonde que dá para inserir um robô, por exemplo, dá para mudar alguma posição, enfim, fazer uma reestruturação daquilo se for necessário. Sim. Inclusive, né, eu tenho o RPA, que é a redução de processos, que ela é destinada para esses processos mesmo. E além de indústria, além de qualquer outro setor, a gente tem a visão até que o agronegócio ele é um pouco mais distante, né, da tecnologia, por envolver essa parte rural. Só que não é totalmente verdade. Para ter uma ideia, a gente já tem fazendas que são 100% monitoradas remotamente, através de RPA, de automação, de sensores, GPS, enfim. Então, cada vez mais a tecnologia também está entrando no agronegócio e não tem mais isso de ter setor, né? Sobre o agro, Henrique, se eu fosse, por exemplo, um produtor rural querendo começar a investir em tecnologia, o que você falaria para esse produtor rural como uma pessoa que é um profissional de tecnologia? Bom, a primeira coisa que eu perguntaria para esse produtor é o que ele faz. Porque, por exemplo, se ele é um agropecuário, um pecuarista, né, trabalha com gado, duas coisas que eu daria de sugestão para ele colocar. Existem rastreadores GPS que você implanta embaixo da pele de um boi, por exemplo. Né? Você já consegue monitorar o gado no pasto onde ele fica. Né? E a segunda coisa é comprar alguns drones e alguém para colocar esses drones para rodar. Né? Para você ver onde que esse gado fica mais, o que eles estão comendo. Né? Esse é um ponto. Eu sou feijão na cabeça agora, quem mexe com plantação de cana? Como que está o solo, né? Então existem já sensores de solo, seja a umidade, seja a alcalinidade, salinidade do solo. Então colocar alguns sensores espalhados pela propriedade para você ver onde que está crescendo mais, o que precisa fazer no solo, esse tipo de coisa. E acima de tudo fazer uma análise geral do que essa pessoa vai focar na fazenda, na propriedade. Porque, digamos assim, né, eu não sou um agricultor, não entendo nada, só estou mesclando um pouquinho de tecnologia que eu conheço para a área da agropecuária, da agricultura, Negócio. enfim, né, um pouquinho do agro. Eu conheço um pouco das tecnologias, então eu sei onde que dá para aplicar isso. Agora, como aplicar, aí eu já não sou a pessoa mais experiente para falar isso. Né? Seria um engenheiro agrônomo, talvez, com algum curso de tecnologia por trás, com conhecimento tecnológico por trás, para ter mais propriedade sobre isso. Porém, se eu tenho uma propriedade e eu sei onde que eu posso fazer uma coisa específica, eu tenho que fazer uma análise dessa propriedade. Então, se eu fosse dar sugestão para alguém que está entrando no agro, a primeira coisa faz a análise da sua propriedade e vê o que você vai fazer. Vou seguir sou um pecuarista, vou fazer uma plantação de churrasco, entre aspas. Eu tenho que controlar onde que esse gado está indo, né, o que eles estão comendo, então preciso saber todos esses parâmetros para mim ter o maior rendimento do meu gado. Vou fazer plantação, seja cana-de-açúcar, seja milho, seja soja, eu preciso saber onde plantar, a sequência de que plantar, porque às vezes o solo ele tem os veios de corrente de água, então, por exemplo, soja, se eu seguir essa corrente, por exemplo, uma chuva, né, na hora de que for escorrer a água no meio da plantação, vai ter um aproveitamento melhor ao invés de eu plantar em sequência quadrada, digamos assim, né? Em pequenos setores, eu vou colher setores específicos. Dá para fazer um aproveitamento melhor. Ainda mais por conta de sensores, né? Tudo que a gente tem, inclusive com o Big Data, não é mesmo? E na parte de Exato. automação. A gente tem muita GTEC que tá apostando nessa na automação, inclusive o TechChat, né? Que é uma startup que tá aí bem forte na área de automação. É o futuro, não adianta não falar que não vai ter que. A gente não está falando aqui que o robô ele vai substituir totalmente o trabalho humano, não. Né? Ainda mais nessa capacidade crítica e criativa. Só que na automação de processos, Henrique, o que você vê do futuro?
Em questão de automação de processo. Bom, vamos lá. O que é um processo para você, Lúbia? Deixa eu te fazer essa pergunta agora. Processo, para mim, é uma atividade padrão, que ela é feita de forma consecutiva, repetitiva, que a gente pode ensinar e pessoa pode fazer de forma manual. Então, a gente faz um mapa dessas atividades, dessas tarefas, e isso é um processo. É, resumido, bem básico, é Isso isso. não seria uma etapa do processo? Talvez. O que seria um processo inteiro, então, Henrique? Processo é uma junção de uma quantidade completa, né, de etapas para você ter um processo a ser seguido. Por exemplo, um processo de expedição de carga, aquele exemplo que eu dei um pouquinho mais cedo. Eu tenho que receber a carga e qual que é o primeiro passo, qual que é a primeira etapa? Identificar de onde essa carga veio e fazer a etiqueta. Né? Próximo passo, né, etiqueta. Né? Próximo passo, colar a etiqueta na caixa. Próximo passo, para onde essa carga vai. Próximo passo, né, despachar essa carga. Né? E isso seria o processo completo. Então, o que é a automação desse processo? Você identificar esses pequenos pontos e automatizar eles. Né? Por exemplo, digamos assim, né, o exemplo que eu dei lá do profissional que cola a etiqueta. Pode ser que ele não esteja otimizado ali colando a etiqueta. Pode ser que ele imprimir a etiqueta, colocar numa bandeja e um robô colar a etiqueta, seja mais rápido. Então, isso seria uma automação do processo. Né? Um processo físico ali automatizado. Né? Voltando um pouquinho para a área de internet, né, de tecnologia web, né, uma automação de Sim. processo, por exemplo, um disparo de mensagem automática aqui em resposta. Né? Por exemplo, sou o dono de uma pizzaria. Eu quero uma mensagem ali, assim, que o cliente chamar, eu quero que responda automático, a gente tem esse tipo de pizza hoje, todos esses sabores aqui. Isso é uma automação, né, de um processo de resposta. Então, a automação de processo para o futuro é o quê? Você identificar as etapas de um processo, achar onde está o gargalo e onde que dá para automatizar. Né? Onde que dá para otimizar aquela etapa do processo. Isso serve para todos os setores, né? Mesmo em qualquer setor, tanto no agro quanto na indústria, enfim, não tem como a gente separar mais. Não tem mais isso de, antigamente, né, poderia até existir, de que uma empresa ficava fechada apenas naquilo. Não é o que a forma atual e muito menos o que o consumidor do futuro quer. A pessoa que ela precisa transitar, as empresas elas precisam transitar entre diversos setores, entre diversos públicos e hoje em dia a tecnologia ela está aí para ajudar nisso, também com formas de métricas. Inclusive, que a gente está falando das AGTECs, por exemplo, tem uma grande gama de dados para ter essa melhora, inclusive de processos para automação, para agricultura, para agropecuária ou mesmo para atendimento ao cliente. Porque, inclusive, para fornecedores mesmo, tem muitos fornecedores que eles automatizam todo esse atendimento, toda essa burocracia que existe e se torna mais fácil. Isso também com o agronegócio. Bom, Henrique, acho que é isso. Você tem mais alguma coisa para falar para a gente sobre tecnologia? Você acabou de comentar ali sobre a geração de dados, né? E um pouquinho mais, uns 6 minutos atrás, mais ou menos, você falou sobre Big Data. Só tocar um pouquinho nesse assunto. Né? Hoje, digamos na plantação, né? Como que seria integrar tecnologia no campo, né? Como você perguntou. Digamos que eu tenha 50 mil sensores de solo instalados na minha propriedade. Cada sensor vai me dar um tipo de dado diferente. Como que eu vou saber qual sensor que está funcionando? Eu preciso ter um mapeamento desses sensores. Beleza, a partir desse mapeamento, eu preciso também saber o que? Qual tipo de sensor eu tenho em cada lugar desse mapeamento. Né? Então, por exemplo, eu tenho um sensor de solo a cada 5 metros quadrados. Tudo bem, então eu sei que a cada 5 metros quadrados eu tenho um determinado tipo de solo. Só que eu tenho 2 sensores que estão alinhados, esses 2 me dão um tipo de dado. Eu tenho mais 2, um ao lado do outro, que dá um outro tipo de dado. Por que os dados estão totalmente separados? Por que um, por exemplo, me fala que o solo está muito alcalino e o outro me fala que o solo está muito básico? Não adianta eu ter esses dados todos jogados de forma aleatória. Eu preciso pegar esses dados de cada sensor e fazer uma espécie de mapa desses dados, né, junto com o mapa dos sensores, para mim ter um mapeamento da minha propriedade. Né? Então, a área de Big Data em cima do campo é uma coisa muito, muito interessante para o produtor. Por quê? Ele tem os dados do solo, ele tem os dados da propriedade. Então, em cima disso, ele consegue cruzar esses dados e saber aonde colocar o gado dele, aonde fazer a plantação dele, enfim, aonde ele vai ter um melhor aproveitamento do solo. Entendeu? Só aproveitar esse gancho Inclusive, de vem Big até Data a que você redução de comentou. custos, né?
É verdade, porque, Exato, isso entra até na redução de custos, porque você pode investir numa tecnologia, só que essa própria tecnologia vai te direcionar para melhor plantio, melhor época de colheita, melhor, enfim, como manusear a sua plantação, seu gado, enfim, isso vai te levar mais assertividade. Então, em vez de você fazer tarefas, fazer coisas que não dariam certo, a própria tecnologia te direciona, te dá métricas mesmo, porque a maioria das coisas assertivas a gente faz por teste. Então é isso, teste, acerto, exato. teste, análise e depois um acerto, né, ou erro e uma Ó, análise a de gente na novo área e de depois tecnologia, a um gente acerto. trabalha um pouquinho com possibilidades, né? Então, uma possibilidade aqui sobre como economizar, como a tecnologia pode economizar o dinheiro do produtor. Digamos que eu vou fazer uma plantação de soja. Eu não fiz o teste no meu solo, eu não sei como que ele funciona, só vou pegar 100 mil e vou fazer a plantação de soja. Beleza. Passa 3 meses, eu perco tudo porque o solo ele é muito alcalino. Não sei, estou chutando, eu não sei se alcalino é bom para soja. É só um exemplo. O solo é muito Entendi. alcalino e não serve para a plantação. Eu perco 100 mil de investimento que eu coloquei. Aí, digamos assim, ó, vamos voltar como se eu não tivesse gastado 100 mil. Digamos que eu investi 50 mil para fazer o teste solo, fazer todo o mapeamento, fazer toda a implantação de sensores e coisas do tipo. Não sei se é 50 mil para fazer isso, mas só um chute também. Né? E gastei mais 100 mil para plantar cana, porque eu descobri que o solo é muito alcalino e cana vai bem no solo alcalino. Beleza, eu investi 150 mil, eu tive um aproveitamento muito melhor, uma otimização de solo, crescimento muito mais rápido, muito mais acelerado das plantas e tive um lucro de 400 mil. Então, um exemplo É é, a como tecnologia análise de pode não mercado só. também. Exatamente. Se você vai abrir uma empresa, independente do lugar, que você vai implementar ela, seja físico, né, geralmente a gente vê a concorrência, vê onde ela está localizada. Então, assim, é a mesma coisa, né, a gente só que agora é uma automática e robotizada. E não tem como Exato. a gente fugir Exato. disso. A tecnologia está aí para dar base para a gente e ajudar a gente nas coisas. Não está aí para atrapalhar Para ninguém. Ah, mas tornar eu não entendo fácil. tecnologia. Exato. A tecnologia tá aí para facilitar a nossa vida. E não acredito, assim, eu, né, na minha humilde opinião, que vai substituir o trabalho humano. Ele veio para incrementar, né, o trabalho humano. E aí o humano vai estar aí ainda, direcionando essa tecnologia, investindo e tendo essa criatividade, essa criticidade. Mas ele está aí para fazer os nossos trabalhos manuais. Ó, vamos lá, já aproveitando esse gancho aí, vou dar um exemplo da máquina de colocar etiqueta, que eu dei exemplo agora há pouco. Eu preciso de uma pessoa. Não, vamos voltar um pouco mais ainda, né? Eu preciso das pessoas que Tá vão bom. minerar para pegar ferro, cobre, todos os minerais para poder construir. Eu vou precisar de uma pessoa para programar esse robô. Eu vou precisar de uma pessoa para instalar esse robô. Eu vou precisar de uma pessoa para dar manutenção desse robô. Eu vou precisar de uma pessoa para mexer nas etiquetas, porque a etiqueta não vai se fabricar sozinha, né? Dá para automatizar o processo dela também, só que aí já entra mais pessoas também que vai precisar fazer esse processo. Então, uma pessoa faz etiqueta. Quantas centenas precisa para fazer um robô para colar etiqueta? Então, isso é geração de emprego, né? Um exemplo desse tipo de situação, né? Pode ter algumas outras situações aí que Sim. sejam um pouco menos favoráveis, mas é um exemplo. Às vezes a gente olha assim, nossa, eu acabei de tirar o emprego de uma pessoa que colava etiqueta. Só que eu dei emprego para outras centenas de pessoas lá para poder fazer aquele robô, entendeu? A Então, a gente tecnologia às vezes está olha aí no lado para ser aliada. negativo. Exato. A tecnologia está ali para ajudar a gente, entendeu? Tá ali para ajudar a gente. Isso. E a gente vai ter cada vez mais mudanças, mais inovações, porque é um setor que não vai parar. É que nem o agro. O agro também não para, a tecnologia também não, e a gente vai para Bom, cima. a gente precisa de Bom, comida, Henrique, né? muito obrigada. É isso. Muito obrigada, Henrique, pela sua participação, viu? Aqui com a gente. Foi um prazer. Acho, o prazer foi meu. Tamo aí. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Agrotech do Grupo MW Brasil e até a próxima.